Glória a Deus, amém? Estamos aqui para essa segunda aula e nós estamos falando sobre a multiplicação das células. Talvez você pense assim, puxa, o pastor falou da multiplicação das células, eu tô com dor de barriga, o que eu faço? É muito difícil, é uma responsabilidade muito grande. Eu tô aqui para descomplicar. Você sabe, a obra de Deus, ela é feita por Deus. Por isso que ela vai dar certo. O que nós temos que fazer é deixar Deus trilhar o caminho. E Ele vai conduzir a sua obra, usando as nossas vidas. Amém? Então você vai ver que é muito mais fácil do que parece. Não é uma matemática, porque Deus já fez a obra, ela está consumada. E ela vai então ser realizada. Amém? Então nós vamos estar falando hoje sobre esse teminha aqui. Multiplicação. Glória a Deus. Multiplicação. E vamos estar então avaliando as possibilidades de uma multiplicação, bem? Vamos lá? Então, tô com minha colinha aqui do lado. A primeira dela é essa aqui. Toda a facilidade para se ter uma multiplicação. Ponto. Ok. Vamos lá. Dá por aqui de novo. Nós precisamos então disso aqui. 2 casas e 2 dias. Então, um dos nossos encargos como líderes é estar sempre motivando os irmãos para desejarem abrir as suas casas para ter novas células. As células que é uma dureza para conseguir uma casa. Já há outras que têm casas ao seu dispor. Pessoas gostariam que a célula fosse na casa dela, outro gostaria que fosse numa outra casa e etc. Mas, então você que é o líder, não importa a tua experiência, o tempo que você é líder, veja, não é tão espiritual assim. Você precisa conversar com as pessoas, falar com as pessoas. Olha, nós precisamos de tentar uma outra casa, avaliar uma outra casa para fazer uma multiplicação. E com certeza o Senhor vai te abençoar, vai te ajudar, mas os irmãos vão acabar, algum deles, cedendo. Então, uma vez que você já tem uma casa, tenha isso em muito autoestima. Agradeça a pessoa que cooperará com a nova casa e ore. Ore por essa nova casa. Ore para agradecer a Deus, para que nada entre no caminho, para que nada possa impedir. Então eu te faço uma pergunta. Olhe agora para sua célula. Há uma nova casa. Eu lembro de uma ocasião, isso deve ter sido em 2004. Tinha um conglomerado de casas, né? Chamava de cortiço. Acho que ainda é cortiço. Onde um quintal com várias casas alugadas. E naquele cortiço tinha mais de 9 casas. E acontecia ali 3 células. Uma de jovens e 2 de casais. Uma de casal era na quarta e a outra era no sábado. Durante a semana, aquele quintal recebia 3 células. E era algo assim incrível. Era da mesma igreja, mas não eram pessoas do mesmo discipulado, da mesma rede. Era um negócio. Descer ali para fazer um aconselhamento, você podia se enganar. Onde é que eu vou? Mas amém. Então, esse é uma das questões
mais básicas da multiplicação. Só que se você não se preocupar com isso, você pode ficar na mão. Não é porque é básico, não é importante. É muito importante. Então, querido líder, pergunta para você. Você tem já a outra casa? Se sim, olha a sua multiplicação acontecendo. Vamos lá, vamos avançar. Glória a Deus. Então aqui nós vamos para o segundo ponto. Um líder ou dois pontos. Avança. Líder. Líder em treinamento. Ok. Então, a sua multiplicação, ela vai passar por esse novo estágio. Você tem uma nova casa. Porém, você tem um líder ou dois. Um líder ou dois. Ok? O que significa dois líderes? O líder principal e o líder em treinamento. Nós falamos isso na primeira aula. Que o elemento básico de uma célula que quer se multiplicar precisa de 3 pessoas: o líder em treinamento e o anfitrião. Veja como é importante agora você ter um anfitrião que não é nem o líder em treinamento. Que agora você pode, na multiplicação, líder levar a célula para sua casa, ou o líder em treinamento levar para a casa dele, ou, na melhor das hipóteses, um outro anfitrião ser lançado. Então, mas o leque ele fica melhor quando a principal célula está dividida para essas 3 pessoas, sendo um líder em treinamento e um anfitrião. Então, se você na sua célula tem a casa, você tem a casa, mas você só tem um líder, você não tem o líder em treinamento, só tem o líder. Então, o que vai acontecer? Não vai poder multiplicar? Sim. Mas o líder vai liderar as duas. Então, o líder vai liderar as 2 células. Esse é o alvo? Não. Isso é errado? Também não. E como você, como líder, multiplica liderando as 2, não é vergonha nenhuma. Só que agora que você tem 2 células, você precisa então trabalhar para formar um líder em treinamento em cada uma. Isso vai se tornar mais fácil, porque os irmãos vão ser mais susceptíveis a te ajudar. É óbvio que talvez você não tenha um líder em treinamento porque não se interessou, não trabalhou, não projetou esse novo líder. Mas chegou o tempo de multiplicar e tinha um povo que dava para multiplicar e você multiplicou e vai liderar as 2. Então você pega uma delas, que é a mais forte, chama alguém e fala: você vai me ajudar aqui, para que essa célula fique forte, que eu invista naquela, e automaticamente essa pessoa vai acabar sendo o líder dessa célula. Houve uma ocasião que eu fiz uma multiplicação assim, e eu então passei a ser líder das 2 células, e eu tinha 2 líderes em treinamento. Eles ainda não eram aprovados pelos pastores da igreja, estava faltando ainda concluir o curso de CTL, estava faltando, eram pessoas um pouco mais novas, estava faltando então alguns detalhes. E o que eu fiz? Eu passei a liderar as 2 e em 2 meses eles iam estar prontos. Então, quando eu fiz isso, eu liderava uma célula no sábado
e a outra no domingo à tarde. Foi uma loucura. Era domingo às 5 a nossa célula. A gente ia pro culto da manhã. E era domingo às 5. Ia ser só 2 meses, não ia ser sempre. E ali então, fazendo aquela liderança e colocando aqueles 2 líderes em treinamento dentro de um tempo onde eles iam se ajustando, e no fim eles se tornaram 2 líderes. Glória a Deus. Eu acabei, como eu era discipulador e fui liderar essas 2 células. Então eu acabei ali, depois só no meu discipulado mesmo, já trabalhando com essas 2 células, com esses 2 líderes. Porém, não é esse o nosso melhor. O nosso melhor aqui é esse. Que você sempre planeje ter um líder em treinamento. Em caso de não ter, aquela outra opção é válida. Então vamos avançar aqui para a nossa terceira questão, que é o número de pessoas. Ok. Número de pessoas. Aleluia. O número de pessoas. Deixa eu dar uma aumentada aqui para ficar melhor. Ok. E aqui vou colocar um pouco menor e outra cor. Bom, um número mínimo, o mínimo do mínimo que eu suponho que você consiga para multiplicar uma célula são 8 pessoas. Podia fazer isso com 7 pessoas, mas melhor 8. 8 pessoas. Porém, o número 10 pessoas é bom. O número 8 pessoas mínimo. Ok? 10 pessoas bom. 12 pessoas ideal. E 15 pessoas passou do prazo. Eu sei que você vai encontrar uns manuais, principalmente os mais antigos, que ele vai falar que o número ideal é de 15 pessoas. Mas olha, 15 pessoas, você tem mais de 150 linhas de comunicação dentro de uma célula. Um assunto que eu quero falar ainda neste nosso momento aqui de falar de multiplicação, que são as linhas de comunicação, que é quando todos estão reunidos, o tanto que você consegue dar atenção para todo mundo e receber atenção entre todos. E isso é fundamental para a saúde da célula. Mas é assunto que é para outro dia. Estamos falando mais de questões práticas. Então, com 8 pessoas, como que seria essa multiplicação? Geralmente, essa multiplicação de 8 pessoas é aquela multiplicação que a pessoa faz sem o líder em treinamento, onde ela mesma vai liderar as 2 células, e aí não é nem uma questão de você ficar 4 para cada lado, você vai deixar uma célula com 5, pegar você e mais 2 e abrir uma célula embrionária com algumas ajudas, ou até mesmo se a matemática ajudar, 4 para cada lado, mas uma célula com 4 pessoas é uma célula que não é muito legal, então vocês vão ter que ter um projeto muito bem elaborado com relação a visitantes para que essa célula se multiplique em 2, tendo 8 pessoas. Eu coloquei mínimo, que é quando entra ali a questão do cumprido alvo. Seu pastor não aceita, ele quer a multiplicação e você não quer desapontá-lo. Na moral, não faz isso. Mas se você fizer, é mais ou menos isso que vai acontecer, tá bom? Porém, é melhor você multiplicar uma célula com 8 pessoas que está estagnada, sem nenhum tipo de reação, do que manter ela.
você vai manter com 8 pessoas para sempre. Só que aí é questão de saber se sua célula está estagnada ou não sabe o que é estagnado. Vamos ver isso também. Muitos spoilers, né? Ok, 10 é um bom número. Por que 10 é um bom número? Porque uma célula com 5 pessoas e um líder em treinamento em cada uma é uma célula com muito potencial. E o fato dela ter 10 pessoas é um número gostoso, assim, para estar numa célula. Agora, diminuiu para 5, é um número de desafios para trazer visitante e melhorar essa célula. Principalmente se a próxima casa do próximo anfitrião for uma casa já até mais acolhedora para receber pessoas. Então é um bom número, mas o ideal tá aqui, ó, 12 pessoas. Porque 12 pessoas é 6 para cada lado, é um número bom para uma célula ganhar 50%, daqui a pouco essas duas células vai virar 4 células. E assim, se as células dessas duas células, que agora tem 6 para cada lado, seguir aquela linha dividida em 4, primeiro período de lua de mel, segundo período de adaptação, depois um período de edificação e por fim um período de evangelismo, essas duas células podem em 7, 10 meses e até um ano, que é o alvo ideal para uma multiplicação, todas alcançar mais 6 pessoas. E isso é, então, o número ideal, um número muito bom. É um número que realmente você precisa para multiplicar a sua célula. E o número 15 é o número que você vai encontrar nos principais manuais de células antigos, os primeiros de Ralph Nabel, que chegou aqui no Brasil, John Stocktors, e assim, eles não estão errados, é um número que é baseado cientificamente com as linhas de comunicação. Eles acham que a partir de 15 é insustentável, mas até 15 é possível. O ruim que a gente tem visto, uma célula de 15 pessoas cria muita amizade. Uma célula de 15 pessoas cria muito o gostar um do outro. Deixa eu te contar algo que me dá, como né, aquele seriado do Chapolin, do Dr. Chapatinho, me dá coisas. Quando a célula vira uma família. Nós somos uma família. Me dá um negócio tão ruim. Pastor, mas nós não somos a família de Deus? Sim, somos. Deus é nosso Pai, nós somos seus filhos. Mas não pediu para vivermos como os irmãos unidos e abraçados. Pediu para irmos e fazermos discípulos. E quando os irmãos se gostam demais, ir e trazer outros é encrenca. O grupo se fecha, o grupo fica romântico, o grupo vira um casamento. E esse grupo, família, não é aberto para novas pessoas, principalmente para a multiplicação. Quando as células que são família multiplicam, a gente nem sabe se a multiplicação vai dar certo, porque eles se gostam tanto que eles não conseguem viver depois longe um do outro. É terrível, gente, é terrível. Eu te falo diante de Deus. Se a sua célula virou uma grande família, mate ela. Mate essa família. Como que mata? Multiplicando. Multiplicando. Ai, como que eu vou fazer sem você lá na célula? Você vai fazer para Jesus. Aleluia. Amém? Então, o número 12 é um número ideal. E uma célula que, desde o seu nascimento, fala da multiplicação, nunca será família, porque o propósito é claro, todo mundo já está sabendo que vai ser. Amém? Então, nós temos esses números para projetar uma multiplicação. E assim, eu já passei por todos esses números fazendo multiplicações de célula. Por todos esses. Eu tinha uma célula com 8 pessoas na minha casa e eu peguei, minha mãe vinha de longe para fazer essa célula, para estar com a gente, e eu resolvi então abrir uma célula na casa da minha mãe. E aí a gente foi abrir a célula, tinha 2 mulheres que estavam sem células e era da nossa igreja, e elas eram vizinhas da minha mãe. Então nós resolvemos fazer a célula nós 4. Eu, minha mãe e as 2 irmãs.
Deixa eu te contar um negócio. Um dia apareceu uma mulher lá com um filho doente, já estava doente há 2 semanas e os médicos não sabiam o que era. A mãe estava em pânico e ela levou para a célula para que a gente orasse e nós oramos. Oramos como a gente sempre ora, né? Não existe orar por orar, mas nós oramos. Deixa eu te contar. A criança foi curada na hora. A criança que não comia já estava comendo lanche pela terceira vez. A criança que não olhava para cima estava correndo, brincando e rindo. A mãe quase desmaia de ver o filho curado instantaneamente. E em menos de 4 meses, aquela célula atingiu o número de 35 pessoas. Nós trabalhamos com ela e multiplicamos ela em 4 células no fim do ano. Isso aconteceu em 2003, quando a célula multiplicou com 8 pessoas. Como foi a multiplicação? Eu e outro membro abrimos a segunda célula. Eu participava das duas, mas agora essa uma pessoa saiu da nossa célula, que continuou com 7, e essa uma pessoa, mais eu, começamos uma célula com 4, chegamos a 35, nós batizamos 23 pessoas com a célula 115, no ano de 2003. Amém. Porque fizemos uma multiplicação que seria improvável, segundo os manuais, segundo quem quer que seja. Deus é Deus. Então, você pode multiplicar a sua célula. Estou te motivando. Amém? Vamos avançar, então? Vamos dar uma melhoradinha aqui nesse multiplicação. Deixar ele bonitão aqui, né? Glória a Deus. E esse aqui também. Agora aqui, nosso próximo assunto é multiplicando sem sair do lugar. Multiplicando sem sair do lugar. Ok. O que é isso? É quando isso acontece quando você tem uma célula ideal. Célula ideal, vamos lá? Líder em treinamento. Vou pôr mais idealismo ainda. Líder em treinamento. Anfitrião. Olha, se sua célula encaixa aqui nesse perfil, parabéns para ela. Tá bom? Parabéns para sua célula. Ela é uma benção. Se não encaixa, trabalhe para isso. Olha aqui que coisa maravilhosa. Multiplicando sem sair do lugar. Como assim? Você não vai precisar de uma nova casa, você não vai precisar de fazer ali a documentação da multiplicação e separar os irmãos. Por quê? Na sua célula você já tem o líder em treinamento, tem outro líder em treinamento e tem um anfitrião. Então você é 1 mais 3. A sua célula tem 4 frentes. A sua célula tem 4 pessoas potencial. Que vocês querem fazer a multiplicação comum, que vai ser daqui a pouco um dos nossos próximos tópicos. A multiplicação comum é quando a célula cresce dentro de um número, que seja 12, que seja 15, e ela então faz a multiplicação indo uma pessoa para cada lado, ou até multiplicando em 3, ficando um líder e 2 líderes em treinamento saindo. Então, essa célula pode multiplicar sem sair do lugar. Como? Nesse caso, o líder aqui, ele vai começar a ter um papel dentro dessa célula meio que de discipulador, de supervisor. Então ele chega numa semana, ele chega numa semana, né? Uma semana, deixa eu escrever aqui. Uma semana. A célula é sua. Opa. Sua. Ok. Outra semana.
Então, o que o líder faz? Ele chega no seu auxiliar e fala: supõe-se que aqui é sua célula e você é o líder. Como você vai fazer a reunião? Aí esse líder em treinamento pode falar alguma coisa assim. Aí ele fala. Se tiver falado alguma coisa assim, sem sentido, ele corrige. Mas eu acredito que ele vai fazer o que ele tem visto ser feito. Então, o líder vai falar assim: então, essa semana você vai ser esse líder. Eu vou estar lá, pronto para te ajudar no que for preciso. Mas você vai ser o líder. Você vai escolher os ex, você vai ser o pontual, você vai fazer tudo. Tudo o quê? Quem vai fazer isso, quem vai fazer aquilo, quem vai fazer aquilo outro, o que é que você vai fazer, como que se começa, você não vai olhar para mim. Você vai ser o líder. Ok? Então, nesse caso, esse esse líder em treinamento vai ter essa obrigação nesse dia de ser o líder da célula. Ele vai ser o líder da célula. O outro líder em treinamento não vai estar sabendo, porém vai estar vendo. E quando terminar a célula, o líder vai falar: você viu que ele fez tudo? É, eu vi. Pois é, semana que vem é você, eu posso contar com você? E aí ele, com certeza. Nesse caso, o que vai acontecer? Vocês podem fazer isso, tipo, 2 meses, 3 meses antes da multiplicação. Se a sua célula já tiver com pessoas equipadas e preparadas. Vamos supor que foi 2 meses, vai dar 8 reuniões. Ficaria, então, 4 reuniões para cada um intercalado. E você só ajustando, só observando, só vendo, só mostrando para eles. Vai ser assim, vai ser assim. E eles vão sentir o gostinho de dar as direções, de falar, de interpor. E quando alguém falar: estranho, fulano que falou comigo, aí o líder chega e fala: não, vamos fazer ele crescer, vamos fazer ele ser o próximo líder, vamos ajudá-lo, estamos aqui para fortalecê-lo. E até o anfitrião, se for uma pessoa perspicaz, entra na roda também. Quem sabe esse negócio já vai ter 2 saindo multiplicado e um ficando como líder de treinamento. Isso é que é uma célula que multiplica, aleluia. Então, você entendeu? Você vai fazer a multiplicação sem sair do lugar. Mas não é que vai multiplicar as casas e os números de célula. Vai multiplicar na cabeça do seu pessoal. Vai multiplicar na cabeça dos seus líderes. Vai multiplicar a questão dentro do que eles entendem. Eles vão sentir o gosto de como funciona. Amém? Agora, assim, se você está com a célula sem perspectiva nenhuma de multiplicação, não faça isso, porque você pode deixar a pessoa ou desanimada ou até querendo, daqui a pouco, tomar o seu lugar. Você tem que fazer tudo do jeito certo. Eu estou falando aqui de quem quer multiplicar. E você trabalha uma multiplicação com, no máximo, 4 meses. Mas pode ser 3, pode ser 2, que é o período ali de evangelismo para multiplicação. A gente vai ver isso. Amém? Então você vai fazer essa multiplicação sem sair do lugar, que é um treinamento para o seu pessoal. Vamos avançar? Vou avançar aqui para a próxima questão. Estamos falando da multiplicação da célula. E o nosso próximo ponto agora é a multiplicação comum. Multiplicação comum. O que é a multiplicação comum? É aquela que eu tinha falado de 12 ou 15 pessoas. 12 ou 15 pessoas. Tá, aqui a corzinha. Agora aumentar um pouco. 12 ou 15 pessoas. Essa é a multiplicação comum. O que essa multiplicação quer dizer?
que você começou a sua célula foi se conhecendo, a sua célula foi acertando o dia da reunião, ela foi fazendo amizades novas, ela foi indo, e acabou fundo, como diz o outro. Brincadeira. Ela acabou crescendo. Então ela veio, passou por aquele período de edificação, onde as pessoas aprenderam a fazer os 4 E's. O seu líder em treinamento passou a fazer muitas coisas na célula, até reunir com os irmãos numa ausência sua, numa possível ausência sua. E nesse ponto vocês estão no evangelismo, onde vocês ganharam pessoas, e a sua célula começou ali com 6 ou 7 pessoas, agora tem 12 ou 15. Então você já tem que estar agora delegando o seu líder em treinamento para aquilo que nós acabamos de falar, que é a multiplicação sem multiplicar, sem duas casas, sem aquilo. E aí essa pessoa que vai assumir a próxima célula já começou a ganhar essa cancha. E o que vai acontecer? Vai ter o dia, vai ser feita uma festa, o grupo desse novo líder vai com ele, o outro grupo fica com você. Certamente os mais submissos e os mais fortes vão para ajudar o novo líder. Você não pode simplesmente mandar para o novo líder os mais fortes. Por quê? Pode ser que os mais fortes cheguem lá e engulam o coitado do líder, reprovando, falando que quando você era o outro líder era melhor. Eu já vi cada coisa. Então, você não vai mandar os mais fortes simplesmente por força. Você tem que ver se os mais fortes também são submissos, ensináveis. Uma lição que nós vamos aprender daqui a uns dias. Ser ensinável é chave para a liderança. Então, esses ensináveis vão acabar ajudando esse novo líder a multiplicar também. Eles vão poder contar com ele, eles estão lá de coração aberto, com a alma. Não tem chamado para ser líder, mas tem um chamado para edificar e fazer as coisas crescerem. Essa é a multiplicação comum. Essa multiplicação acontece se a célula vai ter uma saúde boa. Células que têm visitante, eu vou dedicar mais para frente um momento de falar sobre células saudáveis. E aí a gente vai falar que uma célula que não tem visitante não é saudável, todas têm que ter. E isso é uma identificação, uma identidade da célula. Os visitantes não vão aparecer lá porque Deus vai mandar eles. Deus pode mandar, tá bom? Mas não é a regra, não é o que nós vemos acontecer. Então, a multiplicação comum, já diz tudo, né? Não vou perder tempo, porque é comum e é comum mesmo. É para uma célula que já fez a lição de casa e avançou. Agora nós vamos para essa outra aqui. Deixa eu só melhorar aqui. Ok. Que é a multiplicação embrião. A multiplicação em embrião. Embrião ou embrionária, como alguns até já falou. Essa multiplicação, ela nasce do zero. Nasce do zero. Por isso que esse é o nome dela, embrionária. Ela não saiu de uma outra célula, ela nasceu a partir de uma ocasião. Esse nascer do zero, ele aponta para quê? Ele aponta para o líder que conheceu alguém e resolveu fazer uma casa de paz. Uma casa de paz. E eles gostaram tanto da casa de paz, que pediram para que virasse uma célula, para não acabar. Eu já abri muitas células assim. Então, nasce do zero. Através do quê? De uma casa de paz. Vou até fazer aqui isso. A célula embrião também, ela nasce de uma semente.
ela nasce também de uma semente, não só de uma... Opa, pera lá. Tô irritado com essa bolinha ali, então deixa ela ali. Ela parece que até é do negócio lá. Que bom descontrair o vídeo aqui, tá bem? Então nasce de uma semente. O que é essa semente? Essa semente seria uma ou duas pessoas da célula. Como eu disse, a minha célula tinha 7 pessoas e minha mãe, então, participava ali, apenas ela e eu abrimos a nova célula na casa dela. Pegamos 2 irmãs da igreja que estavam sem célula e essa célula cresceu muito. Então minha mãe foi uma semente e a célula 115 foi uma célula embrionária daquele meu momento que eu não era discipulador, eu só era líder de célula mesmo. Liderava uma célula, que era 210, e a gente então fizemos a célula embrionária, que ganhou esse número de 115. E ela foi através de uma semente, essa semente foi minha mãe. Também a célula embrião, ela pode nascer a partir de uma campanha. Bem que casa de paz é igual a uma campanha. Mas vamos colocar aqui uma ocasião. Uma ocasião de oração. Que aí mostra a diferença do que eu tô falando. Você foi orar na casa de uma pessoa, parente de alguém da igreja ou da célula, e naquela oração você não só orou, como apresentou o projeto, e o projeto se tornou uma casa de paz. Eu tô falando isso, você não vai achar isso nos manuais, mas eu vivi muitas dessas coisas. Eu fui convidado a orar juntamente com a minha esposa numa casa onde eles estavam sem conseguir dormir, com coisas caindo da geladeira, do armário, vultos e tudo de coisa ruim. E a gente foi lá para ungir e orar na casa. E fizemos isso por 3 semanas. E a casa foi muito abençoada, a pessoa foi muito abençoada. E a gente, então, depois desse tempo, eles foram para a nossa igreja num culto e gostaram, e depois falaram que queria saber o que era as células, e nós explicamos. Eles foram umas 2 vezes na nossa célula, que nós reuníamos, e um dia pediu para fazermos na casa dele. Então essa célula embrião nasceu ali daquela oração. Uma célula que eu já te contei nasceu de uma semente, e uma célula também já nasceu de casa de paz, casa de bênção, dá muitos nomes. Glória a Deus. Então, essa é a multiplicação embrião, que você, talvez porque sua célula não tem muitos membros ainda, para fazer a multiplicação comum, você pode fazer esse tipo de multiplicação e alcançar o seu alvo, sendo você o líder das duas, ou você pode abrir a embrião para o seu líder em treinamento. Nós já fizemos isso, eu e minha esposa. Nós tínhamos uma célula de casal, só casal, e tínhamos 2 jovens ali na célula, a Juliane Bernardo e o Emerson. E eles eram como peixes fora do aquário dentro da nossa célula, porque eram jovens, solteiros, e um monte de casal. E um dia a gente falamos se eles queriam que nós abríssemos uma célula com eles. E nós fizemos 4 domingos, eu, minha esposa, o Hermes e a Juliana. Como seria a célula na casa da Juliane. E essa célula, então, foi feita 4 semanas. Depois eles trouxeram uma visitante chamada Edilane, que no futuro casaria com o Emerson. Eles trouxeram, essa Edilane trouxe bastante jovens e se tornou uma das células mais gloriosas que nós tivemos, a célula 205, célula da Juliane Bernardo, que depois passou a célula da Soraya. Foi um negócio fantástico. Então, são muitas histórias, né, de líder de célula e discipulador que geraram. Eu acredito que, se você perguntar qual foi a estratégia que eu mais multipliquei células, eu te garanto, sem medo, foi as células embrião. Porque eu não perdia uma oportunidade para abrir uma célula embrião.
Uma vez nós estávamos no culto da virada e lá no culto da virada uma irmã gostou do culto, pediu ajuda, falou que estava sofrendo e o discipulador, Wilson Rosolini, ele se tornou um pastor, ele chegou em nós, falou, olha, tá aqui a Dona Maria, ela mora perto de vocês e ela quer ajuda. Nós conversamos com a Dona Maria e no final daquele culto da virada, levamos ela na casa dela, marcamos de visitá-la e abrimos uma célula na casa dela. Aleluia. Ganhamos a sua filha Rosana, o seu genro Denis, e eles hoje estão lá no interior de São Paulo ajudando pastores lá. É uma benção, né? É muita história boa para contar, mas foi uma outra célula embrião que nós abrimos. Glória a Deus. E por fim, a última coisa sobre a multiplicação que eu quero falar. Deixa eu só melhorar isso aqui. Ok. É a multiplicação explosiva. Multiplicação explosiva. Glória a Deus. Multiplicação explosiva. Amém. A multiplicação explosiva, ela acontece quando você tem muitos líderes em treinamento. Essa é a única forma da multiplicação explosiva acontecer. Pelo menos eu acredito que sim. Ok. Vamos lá. O que é a multiplicação explosiva? É uma célula que multiplica em 3, 4, até 5 vezes. Isso não acontece muito, mas acontece. E como que é que acontece então a multiplicação explosiva? Quando você na célula tem muitas pessoas que desejam a obra de Deus, que amam a obra de Deus, que querem a obra de Deus. E essas pessoas anseiam por aquilo. Então o que você faz? Você tem a sua reunião de célula, que acontece às 4h, que tem a comunhão, que também na sua reunião de célula tem ali a oração pela multiplicação, normal. Porém ali, eu vou contar uma história de uma célula minha. Isso aconteceu em novembro de 2003. Novembro de 2003, dia 30 de novembro de 2003. A gente chegamos no mês de julho, e já tínhamos multiplicado a célula, então nós estávamos com uma célula muito forte, muito abençoada. E essa célula, ela tinha a Alexandra, o Denis, o Tiago e o meu irmão, o Clenício. Todos eles muito motivados, todos eles muito afim. Então eu peguei durante o mês de julho, agosto, setembro e outubro, nós nos reuníamos uma vez por semana, fora da reunião de discipulado, fora da reunião de... Na verdade eu era líder ainda, eu não era discipulador. Fora da reunião de discipulado que eu fazia ali com a minha discipuladora, eu reunia com esses 4. E nós orávamos, e nós críamos, e nós ouvíamos a pregação que era falada naqueles dias. Eles também falavam, e ali eles eram treinados para ser líder, para ter unção, para saber jejuar, para ter oração contra demônios, para ter fibra, para ser crentes zelosos. E eles amavam aquilo. Nós nos tornamos, então, como se fosse um mini discipulado que era dentro de uma célula. O que aconteceu? O grupo cresceu tanto que o grupo chegou a quase 40 pessoas, aonde no dia 30 de novembro de 2003 nós multiplicamos a nossa célula em 4. Amém? Isso é uma multiplicação explosiva. A multiplicação explosiva não precisa de 30 pessoas, 40 pessoas. Não era isso que nós tínhamos. Era 4 líderes em treinamento. Se na sua célula você tiver 4 líderes em treinamento, aí os 30 vêm. Porque é Deus que dá.
Atos capítulo 2, ele fala que eles tinham aquela vida em comum, eles amavam, eles criam, eles reuniam todo dia. E ele diz assim, ó, e o Senhor acrescentava os que iam sendo salvos. Olha, nós nunca podemos esquecer dessa parte do versículo de Atos. O Senhor acrescentava os que iam sendo salvos. Mas ele acrescentava na onde? Ele acrescentava na onde tinha pessoas para cuidar. Nós tínhamos 4 líderes em treinamento com fome. Então o Senhor deu 30 pessoas, 40 pessoas, aliás. E foi nesse momento dessa multiplicação que eu me tornei discipulador. E eu, então, fui ungido a discipulador em 2004. Me tornei discipulador em 2004. 10 anos depois, em 2014, eu estava sendo ungido pastor. Que bênção, né? Então, eu vou ficar por aqui. E essa é as faces da multiplicação. Existem outras. Você vai ver nos manual outras. Eu estou contando um pouco do que eu aprendi e vivi na prática. E tudo isso são coisas que pode ser feita por qualquer um de nós. Amém? Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que você viva a multiplicação. Em nome de Jesus. Amém?